Olhe, eu juro que eu teria muitas palavras para citar de exemplos aqui, mas em vista da evangelização, e como eu não vou fazer isso. Mas cite aquelas que é classificação livre aqui para evangelização. Vou tentar, eu juro. Classificação livre foi o melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí de qual horário você está nos escutando. Seja muito bem-vindo, eu sou a Adriana Segovia. E eu sou a Camila Oca e juntas nós somos o Parábolas. O podcast mais missionário do Brasil, quiçá do mundo. É do mundo, Drica. Todo episódio eu falo isso, porque é do mundo. Porque hoje a gente viajou mais um pouco. Se esse podcast fosse programa de milhas, a gente estaria com muitas milhas. Gente, eu amei! Olha, eu queria aqui fazer um apelo público para você que é dono de uma companhia aérea e que tá, assim, querendo um podcast missionário para fazer essa caridade, né? Estamos aqui. Estamos aqui. A gente aceita milhas, moço. Dono da companhia aérea. Troco likes por milhas, né? Tô brincando. Ai, meu Deus, Senhor, Rei da Glória. Bom, eu tenho uma novidade aqui para contar. Uma novidade muito importante. Sim. Temos um apoiador, na verdade 2. Já falamos em outros episódios que é a Agência B16, uma agência de marketing digital, e também a Labore Store, que é o marketplace católico, o primeiro marketplace católico do Brasil. Chique. Que isso? Chique isso? Demais. Pioneiro. Pioneiros. E nós estamos com uma promoção especial para o Parábolas. Então, se você quer ganhar um cupom... Ai, meu Deus, falar de novo. Drica, é difícil ser blogueira. É muito difícil, porque a gente ganhou um cupom de desconto. Desculpa, gente. Drica, continua falando a sua frase porque dá nervoso. Gente, é porque vocês sabem que eu esperei minha vida inteira pra ser blogueira e agora que eu conquistei, eu tô tendo essa dificuldade emocional, eu acho. Mas enfim, se você quer um cupom de R$5 já, assim, ó, de cara, sem fazer nada, é só clicar no link que tá aí embaixo, né, que a gente vai deixar certinho e você já vai ganhar automaticamente. E além disso, nas suas compras vai começar a ter cashback lá no marketplace do Parábolas. Também vai ter futuramente. Vai ter Parábolas lá. Em breve vai ter coisas. Espere e verá. Exatamente. HP. HP, exatamente. Não, fica aí esse suspense no ar. Então, hoje vamos viajar mais umas milhas. Fica aí essa dica, não é mesmo? Possível, querido e amado futuro patrocinador de milhas de avião. Já rezamos por vocês. E hoje a nossa convidada veio, assim, de um lugar que só de eu pensar nos doces eu já tenho vontade de chorar. Inclusive, eu pensei em comprar um pastel de Belém para representar o meu amor por Portugal, que estamos aqui com Marcela Leitão. E, Marcela, que já é uma alegria, a gente tá aqui com a prefeita praticamente de Braga, mas eu não vou falar... Dona proprietária de Braga. Exatamente, a pessoa já mora... Ela tá antes do fundador de Braga, ela já mora em Braga, mas ela que vai contar, ela que vai contar um pouco mais disso para vocês. Então, Marcela, por favor, quem é você? O mundo quer saber. Quem é Marcela Leitão? Olá, primeiramente eu não sou prefeita de Braga. Você tá dizendo que eu minto? Não, é realmente consagrada não mente. Tá? Mas consagrada zoa, né? Foi mal. Eu sou Marcela Leitão, sou natural também de uma cidade maravilhosa. Graças a Deus que Nosso Senhor me tira de um lugar maravilhoso para me enviar para outro, né? Sou natural de Recife. Porém, já estou aqui em Braga como
bem dizia na descrição lá do podcast, já me considero uma bracarense mesmo. Já estou aqui, já vão fazer 9 anos, né? Sou consagrada na comunidade de Shalom, na comunidade de Aliança. Vim em missão para cá e depois de um processo de discernimento grande, de escuta de Deus, resolvi permanecer aqui. Trabalho aqui na Arquidiocese e sou celibatária. Então, sou muito feliz de estar aqui partilhando com vocês, vivendo esse momento com vocês de partilhas, de evangelização, de risadas, Vamos lá, descobrir o que é que essa cumbuca vai preparar para hoje. Que só... Só Deus e a cumbuca da unção sabe o que vai ser hoje. Exatamente. Marcela, para a gente saber um pouco mais de você, você tem 1947 funções só aí na Missão de Braga, né? Assim, conta um pouco sobre isso. Assim, o que você faz na Missão de Braga? Para as pessoas que são dessa comunidade descobrirem. Agora, eu saí de uma. Graças a Deus. Ah, graças a Deus. É 1946. Deus é bom. Na verdade, nossa vida missionária, né? A gente entrega a vida inteira para Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor vai nos pedindo de todos os lados, né? Então, hoje eu tenho a missão aqui de ser responsável local interina, responsável da missão aqui em Braga. Sou formadora comunitária da Célula dos Postulantes e também responsável pela comunidade de Aliança aqui na missão. Sou formadora pessoal. Coordeno o setor de reciclagem aqui da missão. Deixa eu me lembrar. Ajudo na criação, na comunicação, que era uma das coisas que eu coordenava, né? E graças a Deus eu saí, né? E sou acompanhadora vocacional, mas também como esse ano não tem vocacional, então eu estou de stand-by. E é isso. Só isso. Gente, para você que reclama da quantidade de apostolados que você tem aí na sua paróquia, na sua arquidiocese, na sua comunidade, na sua missão, olha essa mulher. Um momento de reflexão para todos nós. Eu estou reflexiva. Se você achava que você tinha muito apostolado, muita coisa para fazer no seu dia, é muito trabalho, é muita coisa. E ainda tem a vida profissional também, graças a Deus, né? Que a gente passa o dia trabalhando e à noite a gente vai servir, né? Acompanhar e onde que você pessoas. trabalha, Marcela? Conta pra gente. Trabalho na Arquidiocese de Braga, Na verdade, assim, eu sou formada em marketing, né? Mas eu trabalho na tesouraria da Arquidiocese, eu sou a tesoureira da Arquidiocese. Nada a ver uma coisa com outra, assim. Então, já fazem 3 anos que eu trabalho lá e realmente é um trabalho que é uma missão, assim, eu tenho certeza disso, que Deus me colocou lá pela missão, né? E isso tudo favoreceu muito a minha permanência aqui, o relacionamento com o clero, né? Eu estar inserida no coração da igreja, eu acho que isso é uma grande graça, assim. Então, eu trabalho na Arquidiocese já há 3 anos. E aí em Braga só tem comunidade de aliança? Ou tem também comunidade de vida? Não, tem comunidade de vida, a missão já tem aqui 12 anos. Então, só que hoje são 4 pessoas só da comunidade de vida, né? Nós estamos à espera do nosso responsável local. Coronavírus, ajuda nós, né? Abre as portas para que as milhas realmente possam trazê-lo para cá. Então, a gente está esperando, vão ser 5 pessoas na comunidade de vida. E na comunidade de aliança nós somos 13 irmãos. Enquanto isso, é ela que recebe os currículos. Se você quer ir em missão para Braga, entre em contato com Marcela. Já fale mesmo com seu formador comunitário, com seu pastor de grupo de oração. Como Santa Teresinha diz, só temos o hoje, né? Então não perca tempo. Nossa vida missionária, né, faz parte, é constitutivo do nosso carisma. Né? Eu sei que a comunidade de aliança, você é missionário. Você que é de grupo de oração, você que tem essa experiência com o amor de Deus, é próprio do amor de Deus gerar esse movimento de saída, né? Então, saia de si, parta em missão.
outros povos, outras nações precisam do seu sim para ser evangelizado, para conhecer o amor de Deus. Então, não tenha medo, não deixe que suas seguranças lhe prendam, né? Então, fale hoje mesmo com aquela pessoa que é responsável por você, né? Não perca tempo, porque existe o homem pobre, como diz o nosso fundador, né? Que desconhece a Deus, existe em todos os 4 cantos da terra. E aqui em Braga está cheio. Então, por favor, hoje mesmo, eu peço que você reze, primeiramente, e partilhe com o seu acompanhador, com o seu formador, e venha-se embora, que eu estou aqui de braços abertos esperando por você, clamando. Uma mãezona, gente. Gente, e Drica, aquela coisa, né? O primeiro ouvido a escutar é o nosso, né? Exatamente. Essas coisas eu tô ligando todas. aqui pra minha formadora, é porque ela não atendeu, assim. Já Aí manda eu não pude mensagem falar para não agora. esquecer depois, direito. Eu acho que ela tá no trabalho ainda, aí ela não me Exato. atendeu. Ai, gente, olha, pega seu caderno de oração, porque eu acho que vai ter muito pano para manga esse episódio, não é mesmo? Eu acho. Vamos dar 1 minuto pro povo pegar o caderno. Vocês podem pegar agora o caderno, enquanto a gente Por dá esse favor. minuto pra vocês. E agora nós entraremos, é o minuto, esse é o minuto. Entraremos no momento mais esperado deste podcast. Um momento que nem o nosso coração Ai, consegue, assim, aguentar. A palpitação do coração. A gente tinha que colocar aquele negócio de medir a pressão. Pressão não, batimentos cardíacos, Batimentos né? cardíacos, igual o Luciano Huck, assim, aquele programa. Ai, por favor, este momento ungido, este momento da cumbuca, da unção. Cumbuca da unção. Vamos ver o que a Cumbuca da unção tem para nós hoje. Camila, esse não, de baixo. O de baixo? Tá, peraí. Eita! É o de baixo. Você viu que a convidada pediu o de baixo. Socorro. E ela é esposa de Jesus. Jesus escuta mais ela do que a gente, Camila. Eu já amei esse tema. Medo. Povo, não Conta. vai focar, porque eu não sou blogueiro o suficiente para isso. Mas o tema é diferenças culturais de evangelização. Brasil, Ih. Portugal. Não, eu tô sentindo que Nosso Senhor está realmente preparando o coração de quem vai escutar esse podcast para já vir assim com... Eu queria mandar aqui um apelo, Kleber da Missionária. Assista o nosso favor. podcast. Gente, Eu vou para quem mandar não pra sabe ele. o que é missionária, é o povo que é responsável dentro da comunidade católica Shalom pelos missionários. A gente tem que mandar essa interação direta, né? Porque segundo episódio, falando sobre missão no exterior, o Parábolas, segunda não, terceira, porque teve Padre Cristiano também. O Parábolas Padre está Cristiano. fazendo um serviço. Eu acho que a gente está contratado pela missionária, não está sabendo, mas não, a gente está contratado, né? Porque a gente tá é contratado. missionário, no O caso. dia que a gente escreveu aquela carta lá, Foi a nosso gente contrato, né? foi nosso Poxa contrato. Foi. vida, é por isso. Não vou nem pedir meus royalties. Os royalties estão no céu, se Deus quiser. Deus tá no céu, né? Tá. Gente, mas vocês escutaram isso de uma celibatária? Essa unção que ela falou? Então, O papel é isso de aí. baixo, eu vi. Tá Eu vi. gravado. Volta, Tá volta. gravado. Se você não viu, volta. Eu vou fazer isso. uma edição de voltar agora. Pra nós hoje. Camila, esse não, de baixo. Esse não de baixo. Viu? Foi isso. Ai, meu Deus. Então vamos lá, né? Calma que a gente tá aqui formulando as perguntas, que a gente trabalhou 3 meses para formular Ai, essas tá perguntas, bem. né? Foi. Então, Antes mesmo a da gente pensar no parábolas, a gente já tinha as perguntas. Ah, entendi. Exatamente. A graça O da que eu, antecipação. não, realmente, vamos começar do começo aqui. Marcela, você que era uma missionária lá na sua missão de Recife, chegou uma jovem foi de repente para Portugal para evangelizar. Qual foi o primeiro impacto nessa terra de missão ao conhecer o seu povo? O que aconteceu? Algo aconteceu dentro do seu coração? Foi frustração? Não foi frustração? Conta pra gente. Vamos lá. Na verdade, quando a gente vem com muitas expectativas e ao mesmo tempo com muitos conceitos já formados, né? E principalmente quando a gente vem para Portugal, porque a gente vem com aquele velho conceito que
vai ser fácil, porque a língua é a mesma, né? E isso é o maior engano que a gente tem, assim. E uma das grandes causas, assim, dentro de mim, é porque quando eu cheguei aqui é uma igreja muito clerical, né? Aqui não existem comunidades novas, nós somos a única comunidade nova. O conceito de vocação aqui é muito voltado para padre e para freira, né? Não tem muito essa realidade do leigo comprometido, do leigo consagrado, ele não tem esse entendimento do que é. Então, quando a gente chega nesse lugar, quando a gente vem para cá, a gente vem com todo aquele ardor que é próprio nosso do Brasil. Nós somos muito expressivos, né? Nós somos muito do toque, nós somos muito da relação, essa relação muito perto, assim, né? Então, um seminário de vida para jovens, você via né, um acampamento, eventos que nós temos dentro da comunidade que tem uma expressão muito forte. E quando a gente chega aqui, os grupos de oração, assim, só para vocês terem assim, uma noção, a música de sucesso do grupo de oração era Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, assim como uma corça, coisas assim muito diferentes, né? Então isso vai como que gerando aquela certa frustração, porque é como se a gente viesse com aqueles super-herói, né, para salvar essa terra. E a gente chega aqui e a gente conta que não é desse jeito, né? Que não é por essa via, porque essa via que a gente traz, esses conceitos que a gente traz, eles realmente não fecundam aqui, porque não é essa linguagem deles, assim, né? Então, para mim, foi realmente um processo de empobrecimento daquilo que eu sabia, do que eu entendia de evangelização, né? Eu entendia ela de um jeito, assim, eu vivia ela de um jeito, e eu vim para cá, eu vim em missão, eu já tinha 6 anos de comunidade. Então, você já é muito formado com essa mentalidade, né? Que é a nossa forma, que é explícita, a evangelização explícita. Então, quando a gente chega aqui, a gente passa por um processo de desaprender. Então, a gente precisa aprender a evangelizar, a gente precisa aprender a falar, que a língua não é a mesma, né? A gente se comunica, a gente se entende, mas tem muitas coisas diferentes, né? A nossa forma de comunicação, ela corre muitos riscos, porque a gente vem falando da nossa forma, né? E a gente encontra outra forma de linguagem aqui. Então você aprende a se vestir, né? Porque eu venho da terra de muito calor, venho para um lugar muito frio. Então, realmente é um processo de aprendizagem. Aí você chega, muitas coisas são desconstruídas dentro de você, assim, você precisa passar por esse processo. E é doloroso, né? Porque a gente já vê coisas formadas, passar por um processo de desconstrução para depois reconstruir, é longo e precisa paciência, né? E fora tudo que você vai vivendo, né, de diferença da própria vida missionária, né? Eu vivia como comunidade de aliança, passei para a aliança missionária, você viu aquele ritmo de comunidade de vida. Então eram muitas coisas que eram desconstruídas dentro de mim, assim, né? Então acho que eu passei por esse processo de empobrecimento, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que não foi a nível de enculturação, eu não tive muitas dificuldades, assim, eu percebo que eu me adaptei bem à culinária, né, ao povo, assim, eu acho que a relação com o povo também, então, assim, eu acho que uma coisa foi amenizando a outra, assim, né, essa vida interior, assim, ela foi começando a entrar no equilíbrio, porque eu acho que uma coisa ia ajustando a outra, assim, o que era difícil, eu ia encontrando no povo uma realidade que me ajudava mais, e aí sucessivamente. Entendi. Mas assim, quando você saiu lá de Recife, pousou em Portugal, você listou aí várias coisas que, tipo assim, foi chocante, né? Naquele primeiro momento, né? Mas o que você... Assim que você chegou e você viu e falou assim, cara, isso daí vai ser um negócio que eu vou gostar bastante de viver. Isso daí eu gostei bastante. O que foi esse primeiro apaixonamento, assim, aquela coisa assim, amor à primeira vista, quando você chegou na sua terra de missão? Eu acho que o povo, assim, porque é
é engraçado que o que é diferente para a gente acaba se tornando muito rico, né? Porque quando eu fui conhecendo o povo, eu fui vendo que a forma de relação é diferente também. Então, assim, é próprio do europeu, né, essa dimensão de ser um pouco mais introspectivo, né, mais retraído, assim, ou é próprio nosso ser muito extrovertido, né, muito invasivo, não sei dizer, né, são dois opostos, assim. Mas aí você vai passando por um processo de conquista do povo, né? Quando um português abre a porta da sua casa, é sinal de extrema confiança que ele tem em você. Então, passar por esse processo com eles, assim, de ver a presença dele na nossa casa, no nosso grupo de oração, essa reciprocidade também de chamar a gente para a casa deles, isso, assim, para mim foi me encantando, porque eu disse, meu Deus, é uma outra linguagem de amor, né? É outra forma de se relacionar, que não é menos bela, não é mais bela, não, mas é diferente. E isso, para mim, eu acho que me encantou muito, essa forma diferente de viver, mas que não diminui em nada, assim, sabe? Então, acho que o povo, assim, para mim, foi esse grande consolo de Deus mesmo, assim, no tempo, assim, que eu fui me adaptando, eu acho que o povo foi realmente esse consolo mesmo de Deus. Agora conta a pergunta que eu tenho certeza que 50% das pessoas que estão escutando estão com isso assim, ó, na ponta da língua, que é: você sente falta de arroz com feijão? Vamos Essa lá para a parte da comida. enculturação com a culinária, como que foi isso? A culinária, eu confesso que eu me adaptei muito bem, assim. Eu sou daquele tipo de né? pessoa que eu gosto de comer a comida do lugar. Então, assim, pessoa vai para Roma e não quer comer uma boa massa, eu desconfio dessa pessoa, né? Então, quando eu cheguei aqui, assim, eu fui, graças a Deus, na época a gente morava no seminário, então a gente comia da comida preparada por uma boa portuguesa. Então, aquela comida bem Nossa. temperada, aquele bacalhau, comida boa, assim, né? Que era preparada para todos os seminaristas e a gente também comia dessa comida, assim. Então, eu não tive nenhuma dificuldade de adaptação. Faz falta, assim, algumas coisas fazem falta, mas não é aquela coisa que eu morro, não, assim, porque não tenho, sabe? E hoje, assim, de uns 4 anos para cá, uma invasão de brasileiro por aqui. Então, já se tem mercadinhos próprios com comidas brasileiras. Então, eu como cuscuz, eu como tapioca, eu posso comprar carne seca, enfim, queijo coalho, coisas assim. Mas é tipo mimo, né? Porque são caríssimos. Então, assim, é mimo que a gente vai se dando, né? Aham. Mas, assim, eu acho que a culinária portuguesa, para mim, eu sou realmente encantada e apaixonada por ela. Eu não tenho nenhum esforço para viver esse processo de enculturação com a comida. Então, isso para mim é um grande bem. Coisa maravilhosa, com um bacalhau, uma posta de bacalhau, menino, olha. Um pastel de nata. Não, mas eu comi lá o pastel de Belém também, o original. Mas assim, qual a diferença entre as nomenclaturas É pastel de bom nata e explicar pastel de isso, Belém? porque você não pode Explique chegar em para Belém e nós. pedir um pastel de nata, e você não pode chegar em outro lugar e pedir um pastel de Belém. Porque eles lhe Na corrigem, verdade. viu? Mas o doce é o mesmo, só muda a nomenclatura. É porque Belém é o lugar, Entendi. entendeu? Então, assim, E Belém não é vendido em Belém, é vendido lá em Lisboa, na frente da praça Torre que de tem o Belém. monumento do... É isso aí, da Torre de Belém. Então lá é o lugar do pastel de Belém. É nesse lugar. Só nesse lugar. E você não senta lá e peça um pastel de nata, porque ele vai dizer, aqui não tem, aqui só tem pastel de Belém. Eles vão lhe dizer isso. Então, essa é a diferença somente. Cara, vou aqui começar a parte legal, que eu acho que é a parte de enculturação que provavelmente você vai ter suas histórias aí, né? Eu fui em Portugal em 2011, um dia desses. Saudades Portugal. Tá na hora de voltar para E Braga.
Oh, meu Deus, eu fui em Braga, inclusive. E foi muito engraçado, assim, que eu acho que de cara eu tive. Eu fiquei um pouco chocada, assim, com o jeito das pessoas. E depois eu percebi que elas não estavam falando daquela forma para me ofender, mas que realmente era a forma que elas falavam. E aí teve uma história, né, que eu acho que foi a mais marcante, que foi logo que eu cheguei em Portugal, assim. Botei o meu pezinho em Portugal, a gente estava saindo do aeroporto, o rapaz que estava levando a gente lá do aeroporto para o hotel, a minha prima tava que falava com ele, e aí eu sei que quando a gente entrou lá na van, né, que era mais pessoas, ele falou assim, olha, tu não chames ninguém de moço aqui. E aí ele começou a dar uma aula. Meu Deus, eu nunca me esqueci. Ele tava querendo nos alertar, porque realmente é um problema. Depois você pode falar mais sobre isso. Mas aí ele começou a falar muito. E aí ele falava assim, e minha prima, ela só ia se encolhendo na cadeira. E aí ele falava, olha, o moço é quem não sei o quê, não teve oportunidades e só é aquilo que ele é, meio que, tipo, depois você pode explicar melhor a expressão. Aqui em Portugal, nós somos educados. Nós chamamos de senhor e senhora. Não é que nem brasileiro que chama de amigo. Eu não sou seu amigo. Meu Deus! Ai, gente, mas eu ria. Eu passava mal de rir lá atrás com um amigo meu. A minha prima se encolhendo. Mas realmente, eu acho que não teve como ser um melhor momento de saber essa história do moço, porque brasileiro fala muito moço. E de vez em quando, mesmo sabendo e sendo alertada, a gente soltava um moço. A pessoa do restaurante, ela te olhava nos olhos, tipo assim, eu escutei você me chamando de moço. E ela só virava e ia embora. Gente, era uma coisa... E aí, enfim, é uma história engraçada, assim, né? E eu tenho uma outra, eu não vou conseguir não falar, que ela também foi muito boa, que a gente chegou num táxi, isso tudo foi em Lisboa, e aí foi muito engraçado. Depois a gente quase não teve tanto esses conflitos de linguagem, né? Que aí, acho que a gente foi aprendendo mesmo. Nós entramos num táxi. Eram umas 8 horas da noite, só que como era verão, ainda tava o sol truando, né? E aí a gente chegou e meu amigo falou, boa noite. Aí o português olhou pra ele. Acaso o sol baixou pra ser noite? Ai, Deus, como eu amo os portugueses, vocês são ótimos. Ai, mas enfim, conta essas histórias, assim, essas questões de linguagem, né? Dos línguas que, enfim, têm a mesma origem, né? Mas que são diferentes na forma de expressar, na forma de se comunicar. E eu acho engraçado, eu acho até legal, assim, né? Essas diferenças. Tem pessoas que realmente começam a achar que as pessoas são grossas, mas... O jeito de falar brasileiro, dos brasileiros cheio de dedos, dos latinos, né, em si, cheio de dedos, não é o jeito dos europeus, e aí não só de Portugal, né, mas de toda a Europa, assim. E aí, enfim, você sabe muito mais do que eu, fala aí, é nóis. Olha, eu juro que eu teria muitas palavras para citar de exemplos aqui, mas em vista da evangelização, e como eu não vou fazer isso. Mas cite aquelas que é classificação livre aqui para evangelização. Vou tentar, eu juro. Classificação Brincando livre com quem melhor. chega aqui, tipo, se vier alguém visitar aqui, eu digo, olha, no dia que eu voltar se eu voltar para o Brasil falando essas coisas, eu vou ser excomungada, de certeza. Porque tem muitas coisas que são muito normais aqui e que pra gente, assim, é tipo horrível. Mas, assim, primeiro eu vou falar dessa forma de falar, assim, né? Como a Drica bem falou, nós temos o jeitinho brasileiro de ter medo, muitas vezes, assim, ou medo faz parte mesmo, assim, da nossa forma de expressão, assim, eu acho que é de contornar demais as coisas, assim. Então, a gente não consegue ser direto, porque pra gente, muitas vezes, o ser direto é sinal de grosseria, né? Então,
a gente acaba gerando uma rixa. Então, para evitar isso, a gente vai tentando, não, olha, se eu quero dizer que teu cabelo tá fora do lugar, eu vou dizer, olha, se tu puder passar a mão aqui assim no teu cabelo, tu pode passar assim. Para ele não. Ei, teu cabelo, a gente e ok, tá tudo bem, assim, né? Só que, assim, isso faz parte de um processo muito grande de adaptação, porque você precisa realmente compreender esse jeito deles, assim, né? Eu acho que é sair dessa minha postura, desse jeitinho brasileiro, e saber que tá tudo bem dizer a verdade, e que existe a forma deles de dizer a verdade. Né? Que para mim, eu fui criada como se aquilo ali fosse sinônimo de grosseria. E para eles, não, eles estão apenas sendo verdadeiros. Eles preferem ser verdadeiros do que precisar fazer essa enrolação toda para... Então, Uma coisa simples, né? no Brasil, assim, existe essa grande cultura da nossa piada com português, né? Dizendo que português é burro, e aqueles sabem disso, que se faz essas piadas. Português é burro. E a gente, quando a gente chega aqui, que a gente conhece, com certeza a gente defende o nosso povo, né? Porque teu povo é o meu povo, Senhor, né? Então eu defendo o meu povo mesmo, assim, com unhas e dentes. Existe uma lógica diferente. É verdade. Né? Então, assim, por exemplo, o filho do meu padrasto, ele morava aqui em Coimbra e ele foi num restaurante. No Brasil, a gente chega no restaurante assim, aceita cartão? A gente já sabe, a pessoa subentende-se que a pessoa quer pagar com cartão. Subentende-se, né? Como a lógica aqui é diferente, se você fizer esse tipo de pergunta, e ele perguntou no restaurante, aceita cartão? O homem disse sim. E acabou a conversa. Ele respondeu diretamente a pergunta dele. Ele não é obrigado a subentender que ele estava perguntando por que ele queria pagar com cartão. Então a lógica é diferente. Então a forma de responder é diferente. A forma de compreender é diferente. Né? Então, assim, isso tudo vai passando por um processo de... Muitas vezes, assim, você fica chateado, muitas vezes você se sente mesmo agredido, né? Quando você escuta uma resposta, entre aspas, fria, assim, né? Muito direta, porque a gente não está acostumado a isso, assim. Mas eu confesso que hoje eu dou muita resposta direta. Tá bem culturada nessa parte, né? Porque assim, você vai começando realmente a se envolver nessa lógica, assim, e não adianta você querer enfeitar demais, porque não vai acontecer a coisa. Você acaba não se comunicando, não entendendo, gastando seus neurônios e não acontece o que era para acontecer. Então não vale a pena, assim, né? Mas aí exige... E eu acho que tem até uma característica muito positiva nessa questão do europeu e de outras culturas também que são assim, porque o brasileiro, ele vai ficando numa superficialidade, assim, né, dos relacionamentos, assim, porque a gente, mas eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, e acaba que a gente cria uma máscara, né, e não mostra aquilo que nós realmente pensamos e tudo. É claro que talvez a gente precisasse de uma justa medida das culturas, né, para ter a verdade e a caridade, né, mas eu pelo menos não me senti nenhuma vez ofendida com amigos meus europeus porque eles estavam me falando a verdade. Né? É porque realmente nós não acostumamos os nossos ouvidos no Brasil com a verdade. Pelo menos eu vejo assim. Né? Eu não sei se você passando por isso já há mais tempo, se você também já percebe assim, né? Mas eu acho que não é nem só os nossos ouvidos, né? É os nossos lábios também. A gente não tá acostumado a falar a verdade para as pessoas. Nem a pessoa que a gente ama, assim, os nossos irmãos de comunidade, nossos familiares. A gente pensa assim, não, fulano vai achar ruim. Melhor não falar isso, nada com ele, não. E aí, preserva demais a pessoa de uma verdade que talvez mudaria a vida dela. Às vezes, se aquela outra pessoa soubesse, sei lá, que, você é egoísta. Você faz aqui algumas coisas egoístas. Se ela soubesse disso, talvez ajudaria ela a crescer. Mas como a gente tem medo de como que a pessoa vai reagir, a pessoa vai brigar comigo, a pessoa vai ficar de mal comigo, a gente acaba não falando. Óbvio, com caridade, né? Não de uma forma, sou egoísta, sai daqui, né?
Vou te dar um chute, sai daqui. Mas eu acho que é esse mesmo segredo, assim, eu acho que é... E até pra gente que tá aqui, assim, principalmente na parte formativa, a gente já trabalha a verdade, né, assim, mas a gente precisa realmente saber colocar essa verdade, assim, mesmo para eles que falam a verdade, a gente precisa saber colocar essa verdade, porque é um processo, né, na vida do outro, assim, então a gente não está acostumado com os nossos ouvidos, nem com o nosso lado, e a nossa reação também, até interior, né, porque assim, se uma pessoa ela é grossa comigo, com certeza eu vou criar uma raiva daquela pessoa e eu vou começar a ficar me afastando com medo de mais uma vez passar por tudo aquilo de novo, né? Então acho que é muita coisa que se envolve assim nesse processo, mas que faz parte de um processo de enculturação, né? Eu acho que quando a gente sai, é o que eu falo muito assim, por exemplo, eu brinco muito aqui, as pessoas lá do trabalho brincam muito, dizendo que tá cheio de brasileiro, que os brasileiros estão invadindo tudo, assim. E aqui eu acho que não é uma indiferença à minha raiz, à minha cultura. Pelo contrário, que eu morro de orgulho, assim, né? Ave Maria. Mas eu acho que é porque nós não temos, muitas vezes, na maioria das vezes, por favor, né, deixar isso bem claro aqui, assim, essa capacidade de se colocar dentro da cultura do outro. Às vezes a gente vem para cá e a gente quer fazer disso daqui um pedaço do Brasil. E não é, né? E não é. Então, assim, eu tô num lugar diferente. Então, quando eu venho para cá, eu preciso vir com essa disposição de aprender, né? E o meu aprender vai passar por isso, né? São nas pequenas coisas, assim, eu acho que é na forma de falar, é saber que eu vou no supermercado, vai ser diferente do que como é no Brasil, é saber que eu vou num café aqui, vai ser diferente a forma que eu estou no café do que é num bar no Brasil, é diferente, né? Então eu acho que falta muito isso, por isso que eu acho que muitas vezes a gente se escandaliza, a gente tende a falar mal, porque não existe esse processo de configuração àquele lugar que eu estou vivendo, aquela realidade nova que eu estou vivendo, aquele processo de enculturação novo que eu estou vivendo, né? Então, eu acho que realmente é uma situação que ou a gente vem com essa disposição, ou a gente vai sempre entrar nesse processo de rejeição, de dizer, eles são grossos, eles são distantes, eles são frios, eles são... Enfim, assim, né? Então, acho que parte muito da gente, da forma como a gente quer viver esse processo, assim, né? E aí, né, pegando esse gancho aí, que a gente tá nessa vibe dos ganchos, né, desde o último episódio. Que palavras, assim, a gente chega pra conversar com um português, assim, vamos evangelizar portugueses. Que palavras, assim, a gente precisa, tipo assim, que é comum no nosso vocabulário, mas pra eles é, assim, é terrível. E que palavras pra gente que é terrível no nosso vocabulário, mas que pra eles é super... De boa, ok, né? tô aqui de boa, sabe? E como é que foi também isso, assim, quando você chegou aí, você começou a falar com o povo do seu jeito, né, brasileiro, e aí o povo vem e fala assim, isso daí é palavrão, não pode não. Olha... Ai, meu Deus. Eu tenho muitas, assim, mas eu vou falar leves, tá? Assim, Tá. eu sou do Nordeste, né? Eu acho que pro Sudeste, o rapariga não é muito forte, mas pro Nordeste é muito forte, assim. E quando eu cheguei, já tinham irmãos que moravam aqui há mais tempo. E isso, graças a Deus, assim, eu tenho compaixão dos pioneiros, daqueles que abriram as portas, que eles sofreram muito mais, assim, né? A gente já vem mais ou menos preparada, assim. Mas mesmo assim, não isenta de passar por situações como essa, assim. E eu lembro que no dia que eu cheguei, mas foi no dia mesmo, assim. Como eu falei, a gente morava no seminário, e aqui o seminário tem para mais de 50 seminaristas, né? E o reitor do seminário e o vice-reitor chegaram, porque eu viajei junto com a responsável local da época daqui. Eu vim para cá, eu cheguei junto com ela. Que ela estava no retiro no Brasil, e aí a gente voltou juntos, né? Então eles foram lá para visitá-las, e aí eu fui apresentada a eles. E aí o irmão
que também era de Recife, ele já sabia disso, né? Aí ele fez de propósito. Senhor padre, essa daqui é a rapariga que acabou de chegar. Aí eu não tô acreditando que não me chama de rapariga, não. Tô do padre. Aí pra piorar, o padre disse assim, a rapariga veio de onde? Eu disse, o padre tá me chamando de rapariga. Primeiro dia. Assim que eu tinha chegado, tava no jet lag ainda, tudo assim no dia. Então, aquilo dali, pra mim, assim, é aquela coisa, mesmo você sabendo, mas você ouvindo, e ouvindo de um padre, então, parecia que tinha uma potência ainda maior, assim, né? Aí aquilo dali doeu nos meus ouvidos, né? E aí, só que isso, assim, é tão forte pra gente do Nordeste, que eu lembro que continuou e perdurou durante algum tempo, assim. E quando a gente foi uma vez para uma evangelização na escola, aí essa mesma criatura, que só gostava de me colocar enrascada, com um monte de menina, assim. Mas pessoa boa. A gente não louvou, aí ele cantando, ele... Agora, as meninas com a rapariga da Marcela. A rapariga da Marcela parece que piora ainda mais a situação, né? Dá uma ênfase ainda maior à situação. A rapariga da Marcela. Como que é a oração comunitária? Agora as raparigas cantam e os homens louvam. Agora assim, eu falo mesmo. Agora eu falo mesmo. Pô, rapariga, não sei o que lá. Aí eu falo, agora eu não tenho besteira não, assim. Mas assim, na oração comunitária é mais complicado, porque a maioria já é mais velha, assim, né? Então, rapariga é mais para jovens. Para jovens. Assim, aí eu falo, ai, gente. mas quando é encontro de jovens, essas coisas, eu falo tranquilamente. Assim, não tenho besteira nenhuma. Sai muitas palavras da minha boca que quando eu chego no Brasil eu preciso me controlar para não poder, né, escandalizar os pequeninos. Mas, por exemplo, tem coisas assim muito práticas, assim, do tipo, você come uma porra. É tipo um churros. É tipo... Drica, levanta. É porque foi muito natural. Mas gente, é uma coisa. Eu queria avisar YouTube, que pessoas que estão assistindo isso não é palavrão. Não, a gente tá falando É comida. portugueses. É uma comida. Aí, por exemplo, eu posso continuar? Pode, fale à vontade. E que comida é essa? É um churros? É tipo um frito? churros, porque aqui o churros, ele é... Sabe o nosso churros? Sei. Pronto, Sei. é a porra daqui. Mais ou menos condição. Eu não tenho maturidade para ir para Portugal. Eu não sei se eu vou. Mas eu não vou... Eu vou contar só mais Não, um mas e eu não vou continuar para não piorar a situação. Porque se eu falar todos, eu posso falar para vocês depois no privado. Eu não sei se eu tenho maturidade para Portugal com a Drica. Ela vai escutar isso do garçom e vai cair da cadeira. Mas o pior é porque é tipo, nas grandes festas que tem aqui, tipo, fica essas barraquinhas na rua, né? E isso é muito comum nas festas. Então você, de esquina em esquina, você passa, tem lá churros, farturas, que é a mesma coisa, assim, só vai mudando o modelo da comida, mas é churros, farturas, porras, não sei o quê. É em todo lado, assim. Aí se chegar, tinha uma irmã da Trindade de Vida aqui de férias, na época do São João aqui, o São João daqui é gigante, enorme, assim, muito grande. Aí eu fui comprar com ela, ela disse, vai fulana, tu vai pedir, eu quero uma porra. Ela, não vou pedir não. Se você vai pedir, vou pra mim ou pra você. Aí ela, Ai, gente, me dê dois desse aqui, aí eu te digo o nome. Eu vou ter que ser essa que olha no cardápio e fala, esse aqui, moço. Eu quero o número 2.
funciona essa questão numérica aí, pelo menos, para salvar? Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, socorro, fiquei até com calor. Mas tem muitas outras. E tem coisas, e vice-versa também. Tem coisas pra gente que é super de boa. Aqui é horrível. Mas é horrível mesmo. Mesmo, assim. Exemplos, ai. Deixa eu ver se eu posso algum. Peraí. Mas que pra gente é de boa, aí não tem Pra problema. gente é de boa e pra ele significa uma coisa terrível. Portugueses que verão esse podcast é só um Peço exemplo que eu perdão vou desde dar, já. tá bem? Olha, a gente gosta muito de vocês, é sério. Inclusive, eu amo Portugal, é de verdade. É só porque essas diferenças são muito legais. Desculpa. Meu Deus. É tão forte que pra mim eu já lido como uma coisa horrível. Então até falar pra mim É difícil. mas broche. Horrível. Broche. No Brasil, a gente tem mania de dizer quando a gente vai fazer, que a gente não tem um trabalho, aí a gente conseguir uma coisinha ali, assim, às vezes eu vou fazer um bico, né? Fazer um bico ali, né? Uhum. Nunca diga isso aqui, nunca, Meu Deus. nunca. E aqui, geralmente, os brasileiros chegam assim, porque aqui chama-se part-time, né? Trabalhos assim curtos. Aham. Mas os brasileiros chegam, consegui um bico ali. Gente, Ai, eu não, faço vários não bicos. diga isso, por favor. Eu não posso fazer bico. Fazer bico não pode. Assim, tenta dar um significado de forma leve, ou não dá pra falar Fazer o um significado. freelancer, vou fazer um freelancer. É um freelancer. Tu quer que eu dê um significado, Drica? Não, se não puder, não faz não, tá? É muito pesado? Porque assim, todos são voltados para dimensões sexuais. Ah, entendi. Ah, A gente entendeu. Foi. Apagou. A Melhor gente não. não vai usar nem o broche, nem o bico. Nunca. Perdão. Tipo, e principalmente a gente da comunidade, que a gente convive muito com cearense, quando a gente paga um mico, a gente fala muito que deu uma rata, né? Uhum. Não fale também isso aqui. Ai, meu Deus. E uma irmã já disse isso pro padre. Então, não diga isso aqui. Ai, meu Jesus. pai eterno. Mas então vamos mudar de assunto, então. Porque esses assuntos linguísticos estão ficando Não, tensos, difíceis. tensos. É forte, Eu é tô forte. ficando nervosa aqui. Meu Deus, consegui Ai, me recuperar, porque eu estava Marcela. chorando assim com lágrimas mesmo. Eu tô suando muito de tanto emocionada. Exatamente. Amor, pelo amor de Deus, abre essa janela, porque tá forte aqui o negócio. Ai. Marcelo, então você falou que, né, hoje Braga, principalmente Portugal, né, a religião católica é muito clericalismo. Como é que é? Clericalismo, né? E como que é, assim, a gente sai daqui, né, Shalom, da renovação carismática, né? Aí chega aí. Como que é aí? Porque eu já fui na Itália, e, tipo assim, renovação carismática na Itália, assim, quase não tem, né? É tipo assim, a gente tá ali num pequeno grupinho ali de renovação carismática, né? Eles são super, assim, da tradição da igreja, aquela coisa toda, assim, né? Então, como que é aí Portugal? Porque os portugueses vieram para o Brasil, colonizaram a gente, ensinaram a gente a fé, e aí a gente caminhou pra cá, eles caminharam pra cá também, mas a gente tá meio ali paralelo um ao outro, né? Assim, na verdade, tem um padre muito amigo nosso que a gente servia na igreja que ele celebrava, que ele sempre dizia assim no final, quero agradecer, a gente cantava na missa, né? Eu quero agradecer o coro dos brasileiros, a comunidade Shalom que vieram para cá. Um dia nós fomos lá evangelizá-los. Hoje eles voltam para cá para nos evangelizar novamente. Que forte. Então eu acho que é aí, sabe? Assim, a tradição da igreja é lindíssima, lindíssima. Assim, a nossa arquidiocese aqui ela é milenar. Braga,
existe desde antes de Cristo. Então, assim, é uma cidade muito antiga, né? E como essa dimensão do clero é muito forte, então existe essa distância do povo para o sacerdote, né? A gente fala com o padre, a gente chama o padre de senhor padre, né? Não tem essa intimidade do padre, não sei o quê. Lógico que tem alguns, os mais jovens, principalmente, a gente consegue, assim, mas hierarquicamente, assim, é muito forte o clericalismo, muito forte. Então já se teve tradição de ter um padre na família, é um status, do padre ter como uma profissão o sacerdócio. Então isso tudo foi gerando um distanciamento muito grande, né? Mas Braga é uma cidade extremamente católica, onde você vê uma igreja a cada 50 metros, se brincar, né? Conhecida como a Roma portuguesa, na verdade. Aqui a gente tem missa de meia e meia hora, todos os dias. Meu Deus, que sonho. Que sonho. E as igrejas estão sempre com gente. Sempre. Não é aquela coisa assim, tem missa, mas não tem ninguém. Não, sempre tem gente. Então, o povo tem cultura católica, o povo vai na igreja. E só mais idosos ou jovens também? Mais idosos. E assim, isso eu falo Braga Centro, assim, se você começar a andar um bocadinho mais, assim, pra fora, você já começa a perceber mais jovens, assim, nas missas, tudo. Mas Braga Centro é muito, muito, assim, tradicional, né? Então, por exemplo, na Semana Santa existe um rito próprio bracarense, que são coisas, assim, que para você perceber que existe uma tradição muito enraizada, assim, né? Uau. Só que, assim, é o grande perigo da tradição, porque você acaba entrando nesse processo da superficialidade, você não desce na experiência com Deus. Então, o mesmo povo que vai para a missa, ao mesmo tempo aqui, a astrologia é muito forte. Então, assim, tem coisas assim que você vê, a quantidade de bruxos que existe, né? Que isso? Deus. Reikis, coisas assim, é gigante. Tem uma festa aqui no mês de maio, uma feira na cidade, que é Braga Romana, e aí o povo se veste romana, é bem legal assim a festa. E aí, no fundo da catedral, na rua do fundo da catedral, são vários quiosques e cada um tem lá tarô, búzios, Meu Deus. tipo aquele sabonete de não sei das quantas, incenso de não sei das quantas, assim. E estão sempre cheios. E Braga não é uma cidade gigante, né? Então, as mesmas pessoas que estão ali nas filas para entrar para ali os búzios, sei lá como é que chama, são as mesmas pessoas que vão para a missa. Então, assim, são coisas que você vai tocando, que aí é onde entra a evangelização, né? A graça da renovação carismática que vai gerando esse ardor muito evangelizador, porque a gente desce na experiência com Deus, que aí é a diferença. Só que aí, eu costumo usar esse exemplo, assim, é a mesma coisa de você pegar um computador poderosão e colocar nas mãos de um senhor de 90 anos e diga use. É a novidade entrando naquilo que é extremamente arcaico. Né? Então, assim, a graça da renovação, os carismas novos, assim, para eles é um processo de tipo, quem são vocês? Quem são vocês, assim, né? Tipo, que poder vocês têm, assim? Eles não têm conhecimento nenhum, assim. Aqui em Braga, a renovação carismática não existe, assim. Tem um grupo muito pequeno, mas que não tem uma expressividade, assim, muito forte, né? E agora, assim, se você for começando mais para o sul, se você pegar Lisboa, já é a capital, então já é um lugar muito maior, com uma maior mistura de nações, né? Então você já percebe uma expressão um pouco maior, assim. Tem a Canção Nova aqui, que é em Fátima, né? Então também eles têm uma expressão, as pessoas conhecem muito, assim, a Canção Nova. Mas assim, é aquela coisa, conhece, mas não entende, não tem aquele receio, é diferente, né?
Então é um processo bem difícil, assim, bem difícil mesmo. Eu acho que aqui no Brasil, né, assim, a gente tem uma amiga do Sul que ela fala assim, que a família do esposo dela fala que a igreja da Milena faz isso. Né? Ela é missionária também, é da comunidade Shalom. E aí tem essa questão assim cultural, né? Eu mesmo, quando eu conheci a renovação carismática, para mim a igreja era uma novidade. A renovação carismática era a novidade da novidade. Então, eu acho que é um processo para qualquer pessoa. Às vezes, para Camila, que ela já chegou conhecendo a comunidade, né? Assim, principalmente no processo de conversão, isso é um pouquinho diferente. Mas para quem caminhou dentro da igreja e depois conheceu a renovação, tem essa questão, assim, né? Esse meio que um mistério, assim. Mas eu imagino que, claro, que é uma dimensão completamente diferente quando a gente pega Brasil e que tem muitas novas comunidades, tem muitos grupos da renovação carismática, muita coisa carismática, e aí você pega realmente Portugal, né? Que tem essa expressão muito menor, assim. Mas, enfim, quando eu tive minha experiência com Deus e fui conhecendo a igreja, eu acredito que a grande alegria que eu tive, né, foi, meu Deus, realmente tem lugares para todas as pessoas dentro da mesma igreja. Né? E isso é muito lindo, né? Vão ter pessoas que nunca vão se encontrar com Deus dentro de uma realidade carismática. Né? E não tem problema, né? Uhum. E vão ter outras pessoas que nunca vão se encontrar com Deus dentro de uma realidade muito tradicional, que você, tipo assim, mais, assim, seguindo um roteiro e tudo mais, né? Que é essa coisa um pouco mais sem roteiro, sem... enfim, a gente precisa dos dois, eu vejo isso também, que eu acho que a gente precisa, por exemplo, você pega uma oração... quando você vai contemplar aí a liturgia das horas, os textos que estão lá, cara, vai te dando uma profundidade na sua experiência com Deus, né? Vai te dando você vai conhecendo santos que talvez no dia a dia você nem escute falar e que o cara é muito top e que vai talvez corresponder exatamente ali com os anseios do seu coração, com as suas dúvidas, e você nem conhecia. Mas ao mesmo tempo você vai ali numa adoração carismática e você vai ter uma super experiência com um Deus que fala com você, que é próximo. Ele não falou só com os santos. Então, para mim, é uma experiência que se complementa, né? Tem algumas pessoas aqui no Brasil, né? Como a renovação já é muito forte e já mais antiga, assim, eles falam que a renovação é um lugar de querigma. Mas quando você... aprofunda sua experiência com Deus, aí você precisa ir para uma coisa mais tradicional. Também tem essa forma aí, que a galera tem meio que militado, uma galera aí. E não, assim, as coisas podem se complementar. De fato, uma pessoa, se ela fica ali só na vivência de uma oração comunitária, de uma adoração, e fica numa superficialidade, ela realmente precisa conhecer o catecismo, ela precisa conhecer a igreja, ela precisa adentrar e desvendar esse grande tesouro, né? Mas, enfim, é isso. Eu vou ficar falando aqui 3 dias, né? Se deixarem, como comigo foi ao contrário, né? A porta de entrada foi renovação carismática, para eu conhecer a beleza da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, assim, eu sempre conhecia a Canção Nova, que eu morava ali perto da região da Canção Nova, eu sempre conheci Canção Nova, mas não ligava muito para isso, não. Já fui a Canção Nova diversas vezes. E aí eu conheci o Shalom, enfim, tive uma experiência com Deus através do Shalom. E, assim, a minha caminhada desde 2017 para cá é quando eu tô aqui adentrando no amor de Deus, nesse querigma, né? Caminhando no Shalom e conhecendo a beleza que é a Igreja de Cristo, né? Conhecendo os cristãos do mundo todo, a forma de cada pessoa, né, viver a fé cristã, a fé católica, né? Isso, assim, eu fiquei maravilhada. A primeira vez que eu fui a Roma, eu fiquei maravilhada, porque, assim, eu fui com o Shalom,
mas eu conheci a igreja católica ali, sabe? E aí eu falei assim, isso é magnífico, é uma história milenar a igreja católica, eu quero adentrar nisso, eu quero entender isso, assim, sabe? Eu fiquei apaixonada. E aí, adentrando mais no catecismo, enfim, na doutrina da igreja, na história da igreja para o povo hoje ocidental, né? Enfim, apaixonada. Hoje eu estou apaixonada pela igreja e também é muito isso que nos moveu a fazer esse podcast, que a gente quer escutar todas as expressões da igreja. A gente quer conversar com todos. Não só os nossos irmãos de comunidade, Shalom, que são carismáticos, ou de outras comunidades carismáticas. A gente quer escutar todos e a experiência de cada um. E como que cada um tem a sua experiência única com Deus, daquela forma única e específica, né? Eu acho que o segredo, na verdade, é encontrar a beleza, né, do que se esconde e se revela em todas as expressões, assim. Eu acho que a gente que tem essa graça de aroma, a gente contempla muito, que a gente está ali no coração, né, e o coração, ele realmente pulsa todas as expressões. Eu tenho essa mesma experiência quando eu vou a Fátima, né, o altar do mundo, assim. Você vê... Eu vejo gente de país que eu nunca vi na minha vida. Tipo assim, são línguas que são rezadas que eu não sabia nem que isso existia, assim. Então você vai vendo pessoas que vão vivendo a sua fé com expressões diferentes, né? Mas o segredo, a beleza está no sentido, né? Quando eu chego para participar de uma missa aqui, ela é totalmente diferente da missa no Brasil. Então, ela não tem essa atratividade, não tem aquelas músicas que tocam o coração, que eu choro. Não tem. E a missa é menos bela, é menos... Não. Mas quando eu vivo essa experiência profunda com Deus, eu vou vendo em tudo, eu vou vendo a beleza se refletir, né? Então eu vou vendo a beleza se refletir na tradição da igreja, eu vou vendo a beleza se refletir em carismas totalmente diferentes do nosso, eu vou vendo a beleza se refletir naquela família que vive a sua fé, né? Então, assim, quando você encontra esse sentido, quando você encontra essa beleza, você vai vendo que a nossa expressão, ela é mais um instrumento de Deus para a evangelização, que não é melhor nem pior do que outro, ele só é diferente, porque Deus quer falar a linguagem do coração do homem, né? Ele quer que o homem conheça essa linguagem, então ela vai se expressar de várias formas, assim. Eu não sei falar da forma da canção nova, porque não é isso que eu sou. Mas a canção nova está aí para expressar essa missão particular. E tem gente que vai ser alcançado por Deus por meio da canção nova. Não é concorrência, né? Pelo contrário. Cada um com sua beleza, cada um com sua identidade, porque a gente quer alcançar o coração do homem e a forma é a forma de Deus, né? Como Deus quer. Graças a Deus, Deus me chamou para ser Shalom. Eu sou muito feliz, assim, realizada. Mas eu tenho certeza Senhor, que me eu encontrei. De sabedoria, meu Deus. Palavras de sabedoria, assim. Nossa, eu achei muito forte essa questão, né, enfim, é a linguagem do coração do homem, né? É exatamente isso. O que a gente precisa falar é a linguagem do coração do homem. Ai, Deus. E assim, me lembrando, né, de uma experiência que eu acho que dessa questão de enculturação também é muito forte, né? E eu acho que a gente tem que viver essa experiência de enculturação em cada cidade do Brasil. Eu acho que a gente ainda está aprendendo isso dentro da comunidade também, porque não é somente as outras culturas de outros países, né? Mas o nosso Brasil, ele é tão enorme que cada cidade tem as suas questões ali, né? E uma coisa que eu achei muito forte uma vez, eu estava visitando a missão de Avignon, na França, e a comunidade fica num bairro que tem muitos árabes, né? E aí eu perguntei uma vez para um irmão de comunidade, eu falei, o que os franceses acham? Né? Qual é a opinião, assim, dos franceses? Porque, aparentemente, quando a gente vê a França, parece que ela tem as fronteiras muito abertas, assim, né? E, enfim, parece que eles estão ali acolhendo com muita tranquilidade. Mas e aí o povo? O que o povo fala? E aí ele me disse, olha, assim,
O povo, ele entende por que aquelas pessoas estão ali, né? Entendem a situação de guerra, às vezes que tá o país, enfim, entende, mas eles se sentem incomodados porque é como se você tá lá acostumado com o seu silêncio todos os dias, e aí aquela pessoa, ela tem uma mania de colocar um som alto, né? Ela passa nas ruas com um som alto, ela vai te impondo parte da cultura dela, né? E aí ele falou que isso, os franceses se incomodam um pouco, né? E quando eu penso na evangelização, quando a gente parte em missão para um outro país, né, para um outro lugar, para uma outra cidade, para uma outra realidade, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque senão a gente não vai falar essa linguagem do coração do homem. A gente vai encontrar um coração já fechado, né? Provavelmente, né? E isso também é uma questão de enculturação que, às vezes, quando um missionário chega na sua terra, você precisa contar. E aí, como que é o povo daquela cidade? Conta para ele, né? Porque ele precisa saber. Ele precisa saber porque ele não veio para se realizar, ele veio para servir. Né? Então, o que você percebe, né, dessa dimensão assim de cultura, né, de enculturação, mas também de relacionamento ali do dia a dia, né? Quais foram as experiências que você já teve? Assim, quando eu falo de enculturação, a gente tem até curso na comunidade, né, para os missionários que vêm para fora de enculturação, mas eu acho que o grande segredo da enculturação é falar a linguagem deles, é entrar na lógica deles, é ter os pensamentos deles, assim, né? E que passa realmente por esse processo de empobrecimento, né? Eu acho que é primordial para qualquer lugar que nós somos enviados, né? Seja você saindo de Fortaleza para Natal, seja você saindo de Brasília para São Paulo, para Goiás, está aí bem pertinho. Qualquer lugar que você for, você precisa ter o seu coração no povo para o qual você está sendo enviado. Eu lembro que quando eu vim em missão, um irmão da comunidade escreveu para mim e ele colocou uma frase que tem vários santos têm o mesmo sentido, né? Que é onde Deus lhe plantar, ali você deve florir e germinar. Eu disse, meu Deus, é isso, Deus está me implantando numa terra nova. E é essa terra que eu vou precisar florir. É essa terra, é para esse povo. Né? Então, eu preciso vir com o meu coração muito disposto a conhecer esse povo. Então, você vai ver que você vai começando a compreender que o processo da evangelização ele vai mudando de acordo com o povo. Então, não adianta chegar aqui querendo sair de porta em porta nas casas, que eles não vão abrir a porta para você. Aqui, evangelização porta a porta não acontece. Aqui, panfletinho no meio da rua, não acontece. Agora, você vai no meio da praça, tá dia de sol, cheio de gente na praça. Tá ali, cheio de gente sentado. Eu posso sentar, me aproximar, conversar. Teve uma época que a gente fazia evangelização na universidade aqui. Primeira semana foi ótimo, segunda semana foi... Terceira semana o povo via a gente, já conhecia, saía. Virava as costas e saía. Porque não é agradável para eles, assim. Não é a forma deles. Mas aí, você vivendo um processo de amizade, aí não tem coração que resista. É um processo de amizade. A evangelização é que acontece na amizade. E quando aquilo que eu falei no início, né? Quando eles abrem a porta da casa, ali é abrindo a porta do coração. Aí você tá dentro, você já tá dentro, assim. Eu lembro de uma situação, quando eu cheguei aqui, a casa comunitária do pessoal da comunidade de vida era o pessoal mais velho, as irmãs eram mais velhas, assim, então eu era a única mulher jovem. E às vezes batia aquela solidão, né, aquele negócio assim, porque eu sempre fui de muitos
muitas pessoas assim no meu círculo de amizade e tudo. E eu passei por um tempo bem difícil, assim. E tinha uma única jovem na obra. E aí eu fiquei muito próxima dela, tudo. Mas a gente nunca ia na casa dela, nunca ia, ela nunca chamava, ela morava sozinha, ela nunca chamava a gente. Chegou o aniversário dela, ela tinha muita dificuldade também, assim, de celebrar o aniversário dela. Não era uma coisa que ela dava muito valor, assim, né? E na comunidade a gente sabe como a gente celebra os nossos aniversários, né? Tipo, o grande evento do ano. Se torna um evento, verdadeiramente, assim. De um dia inteiro. Praticamente. E aí a gente convenceu ela a fazer uma festa na casa dela e ela nos chamou. Quando a gente chegou lá e estavam as primas dela, ficou aquela coisa assim, a gente conversando com o povo, parabéns, tá. No final, fulana, faz um discurso. Aí ela só disse assim, o fato de vocês estarem na minha casa já diz tudo. Pronto. Ali, pra mim, foi disso, pronto. A amizade aqui é o segredo. É o estar perto, é o estar junto. A forma dela expressar o amor dela vai ser abrindo as portas da casa dela. Abrindo as portas do coração dela. Porque a casa é esse lugar da segurança da pessoa, né? Então, quando ela abre a porta da casa, quando ela abre a porta do coração, estou abrindo mão das minhas seguranças para você entrar. Então, eu acho que o processo da evangelização ele vai acontecendo assim. É pouco a pouco, é trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? É saber que esse meu conceito de evangelização, tu a tu, no meio da rua, vai afastar as pessoas. As pessoas vão fugir, igual os jovens fugiam na universidade. Era humilhante, gente, era humilhante. Aí a gente ia e ficava lá sentada a tarde todinha na universidade. Porque, tipo, ninguém queria mais conversar com a gente, assim. Então, a gente vai passando por isso pra gente ir aprendendo de que existe outra via, né? E que é o que eu digo, assim, são vias somente diferentes, mas a meta é a mesma. É a mesma, Sim. né? E o coração do homem quer a mesma coisa. De qualquer. Mas é outra via, né? Aí você tava falando assim, eu lembro muito assim, das minhas idas e vindas em missão aqui no Brasil também, sabe? Eu sou do Rio, e aí hoje eu moro no Espírito Santo, e eu passei um tempo em Fortaleza. E são 3 culturas completamente diferentes, são 3 linguagens completamente diferentes, são 3 povos diferentíssimos. É aquilo que a gente estava falando assim, fala português, mas é um outro português. É uma outra linguagem, é uma outra forma de falar, sabe? E esse coração aberto para a enculturação, ele tem que acontecer até mesmo no território brasileiro. Se eu tô saindo do Rio de Janeiro para Fortaleza, eu preciso ter um coração aberto para me enculturar naquele povo. Vice-versa, estou saindo de Fortaleza para ir para o Rio, para ir para Brasília, eu preciso ter um coração aberto. Que a minha ideia de evangelização no Rio, ela não cabe em Fortaleza, ela não cabe em Brasília. No Rio, a gente vai abrir as portas para qualquer pessoa que estiver passando na rua. É costume nosso. Vem para minha casa, vamos lá. Cada um compra uma cerveja, uma pizza, e a gente vai fazer uma noite lá em casa. É super comum. Mas abrir o meu coração é muito mais difícil. Então, pra gente lá no Rio, abrir a casa não é sinônimo de abrir o coração, sabe? Então, é uma outra cultura completamente diferente, né? Então, eu acho que nós como missionários, hoje Shalom aqui, falando para todos os shalomitas que nos escutam, a gente precisa ter um coração aberto para qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Se o Senhor me tirar dessa cidade para ir para uma cidade vizinha, vai ser diferente. O povo de lá vai ser diferente. Porque o Brasil é enorme, tem culturas diferentes, tem, enfim, backgrounds diferentes. E eu acho que é essa chave que Deus já está virando, assim, hoje, nos cristãos como um todo, sabe? A gente precisa entender o que aquele povo, como que aquele povo conversa, qual é a linguagem daquele povo. Aquilo que Paulo dizia, em Roma como os romanos, sabe? Então, em Vitória como os capixabas, em Brasília como os brasilienses, em Braga como é que chama quem mora em Braga? Bracarenses. E uma coisa assim engraçada, né? Esses dias eu tava ouvindo, acho que aqui no YouTube, em algum canal que eu sigo, de que não é comum que eles te convidem à casa deles, né? Assim,
Não é comum que você veja um francês, um português te convidando, assim como não é comum para eles receber um convite para você ir na casa, tipo assim, vem aqui na minha casa, né? Não é tão comum e que é até meio estranho. Tava vendo de um brasileiro, né, que mora na Europa já há um tempo e que antes eles convidavam muito e viam até um certo... assim, né, tipo assim, será que ele tá me convidando mesmo para ir pra casa dele? E que ele mesmo foi diminuindo a quantidade de convites, né, de chamar o povo pra casa dele, porque era sempre... E ele tinha contato com as pessoas, mas chamavam, vamos pra um restaurante, vamos pra um bar, né, eu acho que é essa casa como um sinal de segurança, né, tipo assim, não, pera, a gente precisa ultrapassar primeiro uma barreira pra depois você vir aqui pra minha casa. Mas eu acho que é isso mesmo, um processo longo de conquista. Ai, muito legal. Bom, já estamos chegando aqui num momento muito sério, que inclusive eu queria pedir desculpas de forma pública para você que me escuta. Valmon, você não fez a parábola. E a culpa é minha e da Camila. A culpa é toda nossa. A gente não induziu o Valmon a fazer a parábola. E eu vou dizer Valmon vai ter que eu voltar. assisti esse episódio antes de começar aqui para eu ver como era que era construir essa parábola. O Valmon não fez. Eu disse, então não faz. Não! Perdeu! Errou! Errei! Poxa vida! Foi só uma fraqueza, um esquecimento. Esse momento glorioso que todos nós já esperamos. Marcela, qual é a parábola desse episódio? Tem alternativas? Letra A. A gente pode fazer uma um parábola. remember. Letra B, fazer uma palavra. Parábola. A dislexia. Gente, Meu Deus. Drica, dislexa. Pelo amor de Deus. Se tem algum fonoaudiólogo escutando parábolas, me manda o seu contato por direct. Ai, Marcela, olha, se você precisar muito de ajuda, a gente tá aqui como almas co-criadoras, né? Porém, entretanto, todavia, você pode pegar uma parábola já existente da Bíblia e só colocar assim, olha, mas eu queria acrescentar isso aqui para falar de enculturação, ou então criar uma do zero. Você pode fazer o que você quiser. Você pode falar que Jesus foi... Não, Jesus não, porque Jesus realmente não se colocava na parábola. Mas você pode falar o quê? Que um rapaz foi comer pastel de Belém, por exemplo. E lá ele encontrou alguma coisa. Um tesouro. Enfim. Vamos pegar a parábola do semeador, né? Ok. É a nossa preferida. É a nossa preferida. Da lista de parábolas, ela tá lá em cima. Tá. Em primeiro lugar. E aí, o personagem é João, né? Tipo... Zezinho. Não, eu vou colocar aqui o nome, o semeador, o nome vai ser Camila, porque eu tô sentindo que Nosso Senhor vai... Ai, Não falou, gente, Adriana. Gente, veio de uma celibatária. Inclusive, ao final desse episódio, Marcela vai explicar o que é ser celibatária. Mas vai, Vamos Marcela, lá. fale Ai, meu Deus, a sua eu tô parábola. tensa pra esse momento. Camila Semeadora. Semeadora. Camila, lá no Rio de Janeiro, recebeu um grande presente nas suas mãos. Várias sementes. De coisas que ela nem imaginava do que poderiam germinar, frutificar, fecundar, nada. Mas ela só recebeu a ordem do vai e lança as sementes sem medo. Camila lançou as sementes em Fortaleza, passou um tempo, viu algumas crescerem e outras não. Depois foi para Brasília. Brasília não foi? Já esteve. Lançou, Eu tô com pé lá um K. continuou a lançar outras sementes
Já viram algumas outras novas flores nascerem, outros frutos. E aí continuou o seu processo, o seu caminho, e foi enviada para o Espírito Santo, para lançar outras sementes. Já colhe alguns frutos, outros frutos só colherão no céu, mas a Camila não desistiu de lançar as sementes. Passou pelo processo do abandono, do dar sem esperar ver, do plantar sem esperar colher, mas viveu a grande alegria da missão, que é o lançar as sementes. E aí, essas sementes são inesgotáveis. Para onde ela for, ela tem essa missão de continuar a lançar essas sementes. Seja no Espírito Santo ainda, seja em Natal, seja em Braga. Oráculo do Senhor. Camila tá impactada. Olha, eu nunca depositei lágrimas nesse podcast. Mas eu tô impactada mesmo. Tô mesmo. Oh, gente. Tô mesmo. Corra mar linda. Ai, Marcela. Ai, mas se você soubesse que habita o coração do homem, Marcela. Se você soubesse o que habita o coração do homem e da mulher, Marcela. Ai, Marcela. Ai, eu não tenho mais reação. Ela sabe por quê? Obrigada por você ter nascido, pela sua mãe ter te gerado. Sua mãe e seu pai, lá no passado, pensou assim, vou ter uma filha. O nome dela vai ser Marcela. Obrigada. E ela vai participar do Parábolas Podcast. Obrigada. E ela vai ser esposa do Senhor porque tem uma conexão mais próxima. É por isso, sabe? Que ela recebe a mensagem de SMS assim rápido. Na verdade é porque, tipo assim, é a esposa do Senhor, assim. Eles dividem tudo. A mesma coisa, tudo. Uma só carne e um só coração. Uma só carne e uma só coração. Inclusive, aproveitando esse ensejo, esse gancho, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que é ser celibatária, ao mesmo tempo você é leiga e celibatária. O que é isso? Só para eu parar aqui de chorar aqui, para eu voltar ao normal. Acho que a maior alegria da nossa vida é descobrir a vontade de Deus para nós, né? Acho que é a realização plena. Com certeza a Drica é super realizada no seu casamento, né? É uma leiga consagrada, casada. E eu também sou uma leiga consagrada, casada com Jesus. Então, o celibato ele tem essa graça, essa missão, né? Um coração celibatário é esse coração inteiro, né? E uma das grandes belezas que tocou o meu coração, assim, sabe, o plim que deu assim no meu coração, é essa disponibilidade para a missão, né? Então, esse coração celibatário, ele vive inteiramente pelo reino, né? Então, para onde o esposo mandar, aonde o esposo estiver, lá eu estarei, né? Esposo e esposa, eles são uma só carne. E no celibato também é assim, onde Nosso Senhor está, eu estou. E onde eu estou, Nosso Senhor está. Isso em qualquer lugar que eu esteja, né? Meu coração é dele. Ofertei tudo a ele, meu corpo, minha afetividade, minha sexualidade, meu coração, meu intelecto, tudo é dele, é dele, assim, né? Eu pertenço inteiramente a ele. Então existe essa graça da inteireza, né, do ser inteiro mesmo, assim, para Nosso Senhor, sem nenhuma divisão, para que Ele seja o tudo mesmo na minha vida. Então, o celibato é isso, é ser inteiro, é ofertar tudo, não somente, eu acho que é muito vazio quando a gente volta só para o lado carnal, né? Não é o não deixar, não, eu não me casei. Sim, eu me casei, mas com Jesus, né? Eu disse sim a um amor diferente do que o amor humano, né? Eu dei um sim a um amor que não é natural, eu dei um sim a um amor sobrenatural. Então, o coração celibatário é esse coração inteiro, né? Então, o chamado de Deus, assim, acho que Deus realmente pode, para você que está ouvindo, está assistindo esse podcast,
abra seu coração e descubra a vontade de Deus, né? Eu acho que esse é o caminho de felicidade. Seja você chamado ao matrimônio, seja você chamado ao sacerdócio, ao celibato, eu acho que a grande alegria é encontrar essa vontade de Deus. Eu caminhei por outros caminhos aí, mas aí Nosso Senhor venceu e eis-me aqui, ó. Ai, Mas, gente. Marcela, pro povo que tá ouvindo, né? Quem é do Shalom sabe que existe um caminho para esse discernimento de celibato, né? Mas quem não é do Shalom? Quem, assim, cara, achei interessantíssimo esse negócio aí. Como é que eu começo a pensar nesse caminho? Eu preciso estar numa comunidade ou não? Como é que Não, é? você pode ser de uma paróquia, aí você procura o seu diretor espiritual, o seu pároco, e pode fazer com ele um processo também de discernimento. Né? Na arquidiocese, se eu não me engano, por favor, me corrijam. Se eu estiver errada, vocês já podem cortar, mas acho que o pedido precisa ser feito diretamente ao bispo. Quando você é você não tem uma congregação ou se você não tem uma comunidade, acho que precisa ser feito com o bispo. Mas o sacerdote, ele lhe ajuda nesse processo de discernimento. É importante procurar pessoas que tenham mais experiência, né, de fé, pessoas que já vivam o celibato. Eu acho que a melhor coisa é o testemunho, né? Então, assim, você conviver com pessoas que vivem já esse chamado. Tem muitas coisas que você pode pesquisar, livros, metodologias de oração voltadas para isso, e tudo isso vão sendo auxílios para você fazer essa descoberta. Tá aí, Bendito gente. seja Deus. Bom, agora um segundo momento muito esperado, que é o momento da oração. Marcela, por favor, eleve os nossos corações a Deus, faça uma súplica para que também essa mesma partilha, né, que nós tivemos e que é fruto também de uma experiência que você teve com Deus, também alcance as pessoas que estão nos escutando. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui com o nosso coração, com a nossa vida, diante da Tua presença, apresentando a Ti, Senhor, o desejo do nosso coração de anunciar o Teu amor, este amor que conquistou os nossos corações, este amor que nos trouxe vida nova. É este amor, mesmo amor, que nos impulsiona e nos leva a outros corações. Senhor, dai-nos a coragem de Te anunciar com ousadia, com parresia, com entusiasmo, para que todos aqueles que testemunham, que tocam na nossa vida, sejam transformados pelo Teu amor. Tira de nós, Senhor, todo medo da missão. Tira de nós, Senhor, todas as nossas seguranças que nos prendem. E dai-nos, Senhor, este coração cheio de ardor, cheio de fervor. Derrama sobre nós o Teu Espírito que gera todo o amor. E é próprio do amor este movimento de saída de si. E nos faz, Senhor, sair de nós mesmos, nos descentralizarmos para ir ao encontro do homem que anseia, que espera a manifestação dos Teus filhos que somos nós, Senhor, o Teu povo, o povo que Tu escolhestes para testemunhar e proclamar o Teu amor. Nos envia, Senhor, aos 4 cantos da terra, que este podcast, que a vida da Drica, que a vida da Camila, sejam estes instrumentos visíveis do anúncio do Teu reino, da evangelização com criatividade, para alcançar o coração de todos os homens. Que este podcast não tenha barreiras e alcance os 4 cantos da terra, porque nesses lugares existem pessoas, corações que anseiam por Ti. Tudo isso nós Te pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai. Rogai por por Em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria. Adorei essa enculturação de Nossa Senhora de Fátima no meio de nós. Eu adorei essa proclamação para parábolas, rapaz. Eu também. Jogou a gente nos quatro cantos da terra. Eu acho que tem que Acolho, mudar lá, Amém, hein, Senhor. o podcast do Brasil. Acho que agora internacional. É o podcast mais missionário do mundo. do mundo. A gente vai mudar, É, eu acho. A gente vai mudar. Eu acho A que é gente de Deus. Acho que é de Deus. Eu acho. Eu acho que você aqui, Marcela, você chegou aqui já proclamando um monte de profecias pra gente. Foi. Você não percebeu, mas assim, eu vou perceber de novo que eu vou editar isso daqui, eu vou escutar umas 3 vezes ainda. Vai chorar 3 vezes ainda. Eu vou chorar 3 vezes ainda. Mas você fez no mínimo umas 3 profecias aqui pro nosso podcast, assim. É uma mulher Eu não tenho- fecunda, pelo amor de Deus, Senhor. Fecunda. Ô, Senhor, glória. obrigada pela vida da Marcela. Muito obrigada pela vida da Marcela. Amém. Bom, Marcela, agora chega uma terceira etapa, que é o momento da indicação. Qualquer livro, um livro, pode ser de receita, a gente sempre pede esse livro de receita, ainda não veio. Mas pode ser de espiritualidade, obviamente. Pode ser essa dica aí para corações inquietos com o celibato, com a missão, enfim. Seja criativa. Pode indicar mais de um, né? O Valmont indicou realmente uma livraria, né? Eu demorei 30 minutos para juntar todos os links do Valmont. Seja livre, pode indicar 10. Vamos lá. Não sou muito boa, não, mas eu vou indicar um livro que eu digo que foi o livro que transformou a minha vida, que se chama Atravessar a Própria Solidão. Nossa, que profundo. Que forte, Olha, que Meu profundo. Deus. eu não consigo lembrar o nome do autor, foi um frei que escreveu, mas depois eu posso mandar o link para vocês. Um livro muito simples, muito fino, assim, mas ele vai falando da solidão habitada. É um livro, assim, fenomenal, porque você vai tendo um novo olhar, assim, sobre a solidão que faz parte da vida do homem, né? De saber viver mesmo essa solidão. No celibato, um livro que eu indico, Belo é o Amor Humano, da Maria Emi Nogueira, para você poder realmente fazer essa leitura da sua vida e encontrar na beleza dos estados de vida o chamado que Deus tem para você, né? Acho que foi onde realmente meus olhos começaram a se abrir para o estado de vida, foi quando nós fizemos um retiro na comunidade com esse tema e foi aprofundado no livro, né? Então esse livro ajuda bastante. E também um livro não menos importante, mas que é livro, pode parecer clichê, pode parecer muito angelical, mas eu acho que é o melhor livro. Sabia que ia ter a indicação da Bíblia um dia. É. A Vico quase que indicou a Bíblia, mas ela não conseguiu. Ela não teve essa ousadia. Marcela, diz pra gente qual tradução você quer colocar no link aqui debaixo da Bíblia. Olha, porque a minha é portuguesa, mas eu posso colocar Jerusalém, que eu gosto muito do rodapé da Jerusalém. É bom. Tá certo, vai estar aqui embaixo. Ai, gente, que alegria, que alegria. E você ia indicar realmente a Bíblia, não é isso? Com Ou fui eu que te cortei? Ah, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus só tá em um lugar. Eu Escrito, achei que eu tinha me né? empolgado muito antes do tempo. Eu queria muito colocar um livro de receita, mas a minha Nutri manda pelo aplicativo, porque ela é fashion. E eu só faço as receitas que a minha Nutri manda, porque eu sou obediente. Hoje em dia as Gente. pessoas ficam vendo receita pela internet. Não tem Mas a mais gente livro de aceita receita. uma receita da Nutri e coloca no Instagram do Parábolas. Se tiver alguma coisa que leva bastante azeite, azeitona, batata, a gente tá aceitando.
Em homenagem a Portugal. Nutri, por favor, faça uma receita em homenagem a Portugal e a gente vai colocar no nosso Instagram. Ai, bom. Adorei. Quarto momento. É porque é a festa que nunca acaba, o nosso podcast. Exatamente. Pode ser assim, o segundo slogan do podcast, que é o mais missionário do mundo, que a gente acabou de mudar. Uhum. Do mundo. E agora também, que é o podcast que nunca se acaba, né? Em homenagem ao Aleluia. Por favor, Marcela, uma indicação. Quem você quer ouvir no Parábolas? Pode ser qualquer pessoa. Se for o Papa, eu preciso do telefone. Se for, assim, de qualquer pessoa, a gente precisa que fale português. Mas se for o Papa, a gente traduz. Eu realmente não tenho... Ele já fala espanhol, Drica. Você já tá conseguindo... Pronto, tá ok. Tá Pode ok. ser Raniero Catalamessa? Pode, né? A Camila fala italiano. Então, assim, a gente dá um jeito. Só pedir. Certo. Tempo. Ai, é porque eu tenho muitas pessoas na minha cabeça aqui. Então já indica 5. 5? E tem que ter 5 contatos também na nossa conversa ali do WhatsApp. Ah, ixi. Tem gente que eu vou indicar aqui que eu não tenho contato, não. Mas aí vocês conseguem. Vocês são demais, vocês conseguem. Ah. Se for um português, ia ser legal também, assim. Ia ser legal. Joguei pro mundo. É. Eu vou pensar com mais carinho, depois eu mando pra vocês. Mas agora... eu acho que o Morel, acho que era bom. Morelzinho. Morelzinho. Tá. O Padre Franco, acho que seria legal. Tô gostando. Tô gostando. O Wallace, que tá em Roma, não posso esquecer do meu ídolo. Eu sabia Olha aí, que ia ter essa Wallace. indicação, Ainda bem que o Wallace vê o vídeo até o fim. Falamos de você em um episódio, Wallace. Meu ídolo. Amanda Pinheiro. Ixi. Tô pensando em alguém pro lado de cá também pra ajudar, né? Não, Amanda Pinheiro e o Wallace já tá do lado de Jedi. Mas tem que ser mais, porque aqui a gente tá precisando muito de gente. É porque faz parte do nosso contrato da missionária, né? É isso. É tipo isso. Precisa Inclusive, ajudar, né? esse vídeo, assim que editado, vou mandar lá pro Kleber. Kleber, assista, porque falamos muito sobre o seu setor, sobre a sua pessoa e tudo mais. A Bruna que tá na Irlanda, eu acho que também é boa. A Bruna que tá na Irlanda. Show. Gosto. Você que deseja estudar Arrasou. inglês, vá pra Irlanda. Vocês querem Isso falar mesmo. inglês, povo? Irlanda. Aí, ó, de Se portas você quer abertas também pra passar do gente. The Books on the Table, Pois Irlanda é. precisa de missionários. My name is... Pois é, please. Vai pra Irlanda. Sorry. Vá pra Irlanda. Sorry. Ai, Drica, apareça. Então, apareci. Quero agradecer, muito obrigada, Marcela, por sua participação no Parábolas, pela sua disponibilidade sempre. A Marcela, gente, eu não conheço a Marcela pessoalmente, mas eu já dei tanto bucho para essa pobre dessa Marcela, que é uma mulher generosa de coração, assim. Eu conheci ela nas redes sociais, o que a gente conversou na semana passada é verdade, né? Amizades de redes sociais, elas podem dar certo porque se trata de uma outra pessoa. Então, muito obrigada pela sua vida, Marcela, obrigada pela sua generosidade. E volte sempre, sempre que quiser, a gente tá aqui. A gente pode quando fazer você tiver lives. assim, que vontade assim de falar com a Camila e com a Drica, só você falar que a gente para tudo só pra poder gravar com você, ou falar com você, qualquer coisa que você quiser. Quero fazer uma live. Bora. Exato. Sabe? Ai, gente, eu que agradeço. A casa é sua. Muito obrigada, assim, fico muito feliz, muito lisonjeada, né, por participar, por poder contribuir, poder colaborar com essa missão de vocês, que isso com certeza é uma bela missão, né? Deus possa sustentar vocês, né, com perseverança nessa missão, entusiasmo e mais criatividade, né? Que acho que vocês já estão
Tem muita, mas sempre é bom mais, né? E o Espírito, que é o doador de toda a criatividade, vem mais. Então, que Deus abençoe Glória. Amém. vocês. Amém. Muito Amém. feliz. Obrigada, Obrigada Marcela, pelo por ter convite. vindo. Oi? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Foi um prazer te conhecer agora, assim, de fato, né? Eu ainda tô meio assim, sabe? Meio atônita com todas as coisas. Não é quando foram comigo, qualquer vividas. coisa que quiser partilhar, tô aqui, viu? Eu vou te passar o contato da Marcela depois. Calma, Camila. Sim. Vocês conversam um pouco Por mais. favor, me passa. Bom, agora este momento blogueira. Por favor, Chegou. comente, compartilhe, siga o Parábolas. Este canal que tem feito, assim, realmente conteúdo rico. Enfim. Mas não sei mais o que dizer. É isso aí. Faça tudo que todos os blogueiros já te pediram para fazer um dia, que seja de Deus pelo Parábolas. E reze por nós. Amém. Reze. É isso. Amém. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, beijo.